Estamos em 1988 e foi nesse ano que descobrimos esta linha de água que se chama Rio Alfosqueiro. O Alfosqueiro era um rio praticamente desconhecido em Portugal e era, curiosamente, um rio cheio de potencial hidroelétrico. Foi um achado natural chegar aqui e ver uma coisa já completamente preparada para fazer uma barragem. Foi o primeiro grande projeto da Generg, foi o primeiro grande desafio tecnológico. Teve honras de televisão, teve honras de jornal, primeira página de jornal. Em maio de 88, o governo português publica o Decreto-Lei 189/88, um marco no setor energético nacional e, em particular, nas energias renováveis. Basicamente, o que se pretendia era permitir à iniciativa privada a produção de eletricidade, aumentando a capacidade de utilização de recursos endógenos e, assim, diminuindo a dependência energética do exterior. O grupo que, embora não tivesse qualquer experiência nesta área, teve o atrevimento de construir, em simultâneo, 8 pequenas centrais hidroelétricas, transformando-se na altura no grupo privado com maior capacidade instalada. Foi aqui que começámos a dialogar primeiro com os proprietários dos terrenos. Este senhor tem uma história muito gira comigo. Negociámos aqui muito tempo, enfim, até conseguirmos chegar a um acordo. Sabe que mais? Faz 25 anos agora. 25 anos, o tempo passa depressa. Eu na altura tinha cabelos pretos. E o senhor está na mesma. Ajudei e fiz muitos negócios para eles. E fiz também os negócios meus que tinha aqui. Esta é água mesmo cristal, é mesmo pura. Nasce lá em cima na pé da torre, Serra da Estrela. É a água mais pura que se pode haver. Nós estamos aqui em pleno Vale Glaciar, do Parque Natural da Serra da Estrela, no início do aproveitamento do hidroelétrico de Manteigas. Foi o último aproveitamento construído pela Generg e é um acumular de muitos anos de experiência e de várias construções já efetuadas. Será difícil para quem não conhecer este tipo de tecnologia dizer que isto é um aproveitamento hidroelétrico. A conduta é invisível a olho nu, está enterrada debaixo da estrada, portanto não tem qualquer impacto ambiental. Estamos no Parque Eólico do Caramulo, que foi um dos primeiros projetos que a Generg estudou na área do eólico. Começámos exatamente a trabalhar aqui por volta de 1999. O Caramulo para nós é um marco histórico, por várias razões. Primeiro porque aqui bem perto nasce o Rio Alfosqueiro, onde primeira linha de água que nós utilizamos para a produção de energia hidroelétrica. Segundo porque foi também aqui, num pequeno restaurante do concelho de Vozela, que o Conselho de Administração da Generg tomou a decisão de finalmente investir na área eólica. Estudei em Aveiro, na Universidade de Aveiro. Fiz o último ano em Delft, na Holanda, num departamento de energia eólica. A Generg é uma empresa que já tinha uma bagagem técnica bastante grande, por causa da experiência que nós trazíamos das mini-hídricas. Felizmente tínhamos um departamento técnico já com alguma força e com bastante conhecimento. E isso permitiu-nos dar depois o salto para a eólica de uma forma relativamente suave. A gente costuma brincar e dizer que é um bom escritório, não é? É um escritório com uma paisagem que infelizmente nem toda a gente tem acesso, não é? E enche um bocadinho o coração. A rede elétrica do litoral era uma rede que estava estabelecida e, portanto, a Generg encarou o interior por razões diversas. Numa análise que fizemos do país, sentimos que era uma zona que estava ainda desocupada. O vento era um recurso abundante naquela região.
Isto tinha para nós um desafio muito grande, é que a rede elétrica não estava preparada para receber aquilo que nos propínhamos produzir. Se quiséssemos avançar para as beiras com esta ambição, teríamos que assumir também o esforço do investimento de criar redes elétricas que pudessem acolher a energia que íamos produzir. O nosso primeiro passo tinha que ser com os autarcas, portanto, aproximar os autarcas e apresentar-lhes as nossas ideias e a nossa ambição. A vinda da Generg para o Concelho de Vozela, em particular para a vertente norte da Serra do Caramulo, foi de facto uma lufada de ar fresco para o investimento e também a criação de infraestruturas para o nosso Concelho e para a região. Permitiu criar emprego direto, como também indireto. A infraestruturação, estradões, apoio às comunidades locais, teve um impacto enorme para a manutenção das populações nestas freguesias. Instalámos os parques eólicos, precisamos dos terrenos. O que estamos a falar é de terrenos que estavam situados no cimo de montanhas, não é? Sem qualquer tipo de utilidade económica e que de repente as pessoas veem ali uma hipótese de ter um rendimento que não é a curto prazo, é um rendimento a longo prazo para si e para as suas famílias. Este parque eólico mudou tudo aqui nas nossas aldeias. Antes do parque eólico, nós não estávamos aqui, não havia aqui estradas nenhumas, era só mato e monte, está a perceber? Antes do parque eólico não vimos aqui ninguém. Em todas as igrejas destas aldeias havia um catavento instalado nas torres das igrejas, que as populações utilizavam para ver de que lado estava o vento e para saber se ia chover, porque sabiam de que lado é que vinha a chuva. E nos últimos anos passaram a utilizar a orientação das turbinas para saber de que lado está o vento e para saber se vinha lá chuva para as culturas. Estamos no Parque Eólico do Vergão, no concelho de Proença Nova. Este foi o primeiro parque eólico construído pela Generg. O mato apresenta este aspecto rasteiro, devido a uma intervenção que nós fizemos e que temos mantido esta faixa limpa ao longo dos anos, com a perspectiva de constituir uma barreira à progressão de incêndios florestais, que, como toda a gente sabe, é um dos maiores flagelos da floresta aqui destas regiões do interior. Em 2002, o Governo decidiu acabar com o Instituto das Participações do Estado. A Generg tinha uma maioria do Estado. Logo, essa maioria do Estado, 57,5%, foi posta à venda. E, na altura, o Fundo Nova Energia falou com as fundações, a Fundação Gulbenkian, a Fundação Oriente, a Fundação Luso-Americana, de pensar de criar uma entidade, que demos o nome de Lusenerg, Energia Lusa, que mantivesse o espírito que a Generg tinha até esse momento. A Generg hoje é uma empresa que fatura 170 milhões de euros, ou seja, mais de 20 vezes mais em 12 anos. Se eu não estivesse a trabalhar aqui na Generg, seria muito difícil encontrar um trabalho. Como a gente sabe, hoje a crise em termos de jovens aqui na minha aldeia, no interior, a oferta de trabalho é muito pouca. O Grupo Generg proporcionou-me aqui um trabalho espetacular. Uma das dimensões do futuro que a gente construiu é que temos equipas jovens e, portanto, promissoras de futuro e competentes. Nós, ao construirmos o parque aqui, foi negociada uma ligação com o distribuidor de energia elétrica que permitiu que populações que tinham um abastecimento de energia muito deficitário, principalmente nas áreas de Vozela e Tondela, passassem a estar interligadas a uma subestação da rede de transporte da REN. Temos uma potência instalada, portanto, de 90 megawatts, o suficiente para abastecer uma população de cerca de 90 mil habitantes. A Generg, em 2005, na sequência de um concurso que foi lançado pelo Estado português, portanto, esteve desde o início num consórcio que acabou por ser o consórcio vencedor do primeiro lote que foi atribuído no âmbito desse concurso, em que previa a atribuição de
800 megawatts, mais um prémio de 200 megawatts. Aqui estamos a falar de um projeto cujo valor de investimento alcançou cerca de 1,7 mil milhões de euros. Investimento esse na qual a Generg tem uma participação de 20%. A troco da atribuição de licenças, obrigava os promotores a construírem um cluster, ou ajudarem a construir um cluster eólico. Acreditámos desde muito cedo que havia um sistema tecnológico português no qual nos podíamos apoiar e, portanto, isso aconteceu. 90% do equipamento que era instalado era importado. Nós hoje estamos a conseguir que 10% do equipamento seja importado. E aqui não temos nenhuma dúvida em dizer que isto constitui uma vitória da Generg. Face ao desenvolvimento de renováveis que já ocorreu em Portugal, à situação do setor elétrico, as perspectivas que existem em Portugal para desenvolver mais projetos renováveis não são tão grandes como aquelas que existiram nos últimos 25 anos. As oportunidades que podem aparecer serão provavelmente mais centradas na energia solar. A Generg atirou-se mais recentemente para uma terceira via tecnológica, que é a área do solar, onde, com 2 centrais já construídas, detém uma potência total instalada de 18 megawatts. Esta central solar foi certificada pela exigente norma da TÜV da Alemanha. Deslocaram-se cá técnicos da Alemanha, com técnicos portugueses também, que acompanharam a certificação desta central. Foi e é a primeira central solar com a certificação TÜV em Portugal e é a terceira a nível europeu. O solar na Generg iniciou-se com a construção desta central solar de Ferreira do Alentejo. Fizemos uma série de viagens aos Estados Unidos, à China, para contactos com fabricantes, à Alemanha também. Percorremos uma série de feiras, onde tomámos contacto com a tecnologia, visitámos outras centrais solares, tanto em Portugal como no estrangeiro. Se andar 10 anos para trás, as renováveis era só a grande hídrica. A grande maioria da produção elétrica em Portugal era por carvão e depois carvão e gás. Hoje a grande maioria, 58%, já é sol, vento, água. Portanto, as fontes renováveis já são mais de metade da produção de eletricidade. E eu prevejo uma entrada em força do solar em Portugal nos próximos anos. Se houver condições para fazer um cluster solar em Portugal, não tenho a mínima dúvida de que a Generg estará muito bem posicionada para fazer parte dele. As 2 vias de crescimento para o futuro próximo são estas 2. Em primeiro lugar, uma lógica de internacionalização, a realização do negócio que a Generg sabe fazer bem noutras paragens e, em Portugal, tentar aproveitar aquilo que vai ser uma oportunidade de realização de novos investimentos para o aproveitamento da energia solar. É natural que a primeira aventura internacional da Generg se faça preferencialmente num espaço europeu. Não podemos, como é óbvio, esquecer-nos que há outras zonas geográficas onde há muito potencial de desenvolvimento destas energias. O que nos anima é que, de facto, nós estamos a fazer um negócio que tem os fundamentos corretos. Assenta, de facto, naquilo que deve ser a preocupação de todos, sob pena de pormos em causa valores muito mais importantes a nível do globo. É o futuro que tem sido sempre o nosso desafio, a nossa crença no futuro que nos tem movido e, portanto, eu claramente acredito que a Generg tem futuro porque é o caminho inevitável da humanidade se quiser ter futuro.